E se na cidade das máquinas você encontrasse um ser humano? O que você faria? Falaria com ele? O abraçaria? O beijaria? Teria um filho com ele? Ou você o ignoraria? Como você imaginava a cidade do futuro há 15 anos, se você tiver por volta de 30? Eu imaginava uma cidade com robôs, carros voadores, mas jamais eu imaginaria uma cidade com pobreza, violência, com gente comendo coisas retiradas do lixo. A cidade que eu imagino do futuro é uma cidade que, para além da estrutura física, das conexões, da apropriação dos espaços públicos, é uma cidade com pessoas do futuro. E as pessoas do futuro só são possíveis caso elas lembrem que são humanas. Eu escolhi a arte como forma de viver. É muito legal dizer isso. Eu vivo de literatura. Escrevo poemas, publico os meus livros, tenho meu canal com vídeos gratuitos, mas estudo literatura, mas principalmente eu ensino literatura. Todos os dias sou professor. E entendo que explicar o que é literatura e o que é arte é o caminho para a gente entender o nosso lugar humano. E é um pouco sobre isso que eu queria apresentar para vocês, para que, de repente, construir uma ideia, desconstruir outra, a gente possa construir um futuro mais humano. Temos os conhecimentos humanos, a ciência, todos conhecem a razão, os experimentos, os resultados, 1 mais 1 é sempre 2. Temos a filosofia, todos conhecem os filósofos, Platão, Aristóteles, né? Pensamos na moral, na ética, nas questões existenciais. Temos a mística, que é proporcionalmente inversa à ciência, onde nós temos os saberes que temos, mas não sentimos necessidade de comprovar. Magia, esoterismo, fé, religião. Quer ver? Levanta a mão para mim quem acredita em Deus. Mantenha a mão levantada quem já viu Deus. A gente comprova de alguma forma que temos a necessidade não temos a necessidade de comprovar aquilo que é do saber místico. E temos ela. Quem? A arte. A arte é um conhecimento humano, que muitas vezes a gente confunde com outros saberes, né, com outros princípios, com outros elementos da nossa cultura. Todos conhecem as 7 artes. Temos a pintura, a escultura, a dança, o teatro, a música, cinema e a literatura. E outras possíveis variações que saem daí. Mas o que é literatura? O que é arte? Alguns pontos importantes. Para ser arte é preciso de uma técnica. Ou vocês acham que qualquer um pega um pouco de tinta e um quadro em branco e pá, pinta a Mona Lisa, sem nunca ter estudado? Uma pessoa que nunca estudou senta no piano e pá, nona de Beethoven. Pega um papel em branco e pá, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É preciso de técnica. Isso para todas as artes. Imagina, um ator, ele chega em cena e fala assim: pessoal, vou fazer uma mímica de uma parede. Vocês estão vendo a parede? Não, ele precisa acreditar na parede, olhar para a parede, encosta na parede. Aí a parede começa a fazer sentido. É preciso de técnica. Além da técnica, eu preciso de um suporte, que é a realização material. Toda arte precisa de um suporte. Então, o quadro da tela, o pincel, a tinta, né? A literatura, a palavra, que é muito interessante porque, diferentemente de todas as outras artes que nós somos receptores passivos, na literatura somos receptores ativos, precisamos agir sobre, somos uma espécie de Deus criador junto ao escritor. O objetivo, para que serve? Por que a gente sai na rua, tem um museu, um teatro, um cinema, uma biblioteca?
Muitas vezes a gente confunde arte com outras coisas, por exemplo, gastronomia. O que é gastronomia? É comida, não importa se você vai comer um prato feito, arroz, feijão, batata frita de R$20 ou vai comer um chefe de R$200, 2 alfaces e uma cenourinha. No fundo é comida. E o objetivo é se alimentar, viver experiências. Eu faria uma tese de mestrado sobre a feijoada, para contar a história do Brasil, mas não deixa de ser comida. Moda, o que é moda? É roupa. Por que a gente usa roupa? Aí alguém fala assim, eu nunca pensei nisso. A gente usa roupa por 3 motivos. Identificação, a gente identifica profissões, religiões, gostos. Uma pessoa com a camisa do AC/DC não é pagodeira. Questões de proteger das intempéries do tempo, né? Frio, calor. E questões morais. Né? Tem países que a mulher não pode sair sem tampar o rosto, em outros, como na Espanha, o topless é liberado em todas as praias, vovó e a criancinha. Esporte, no Brasil se confunde muito, né? O futebol brasileiro, o jogador joga futebol arte. O jogador brasileiro joga futebol tão bem que parece arte. A gente tem mania de confundir tudo que é bonito e bem feito com arte. E, segundo Aristóteles, qual é o verdadeiro objetivo da arte? Imitar o sentimento do homem de um tempo, para que funcione como um espelho e gere uma dupla reflexão. A reflexão de refletir literalmente, onde identificamos elementos humanos, e a reflexão de pensar quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. A arte que cumpre com o papel dessa mimesis é aquela que te dá a capacidade de ser livre, a capacidade de ser pleno, a capacidade de não ser um fragmento. Precisamos olhar para o contexto. Quem é o homem dessa época? Eu não sei da aula de Carta do Pero Vaz de Caminha sem falar das grandes navegações, ou do Barroco sem os conflitos religiosos protestantes e católicos. A obra de arte tem que ser única, porque senão ela vai se parecer com um artesanato. Qual a diferença entre arte e artesanato? O artesanato, você pode ter vários e pode ser vendido. Agora, olha que interessante, minha mão. Eu falei arte e artesanato, não falei arte e artesanato. São só coisas diferentes. É interessante pensar nessa coisa do ser vendido. Eu posso vender a minha obra de arte, aliás, devo. Vivemos num sistema neoliberal capitalista. Em outros momentos não precisava, havia mecenas no Renascimento, por exemplo, em que financiava o artista. O problema é se é feito para vender, aí perde valor. É aquela música que você escutou num carnaval e nunca mais vai escutar. Diferente de coisas como olha que coisa mais linda, mais séria. Todo mundo conhece. Perpetua-se no tempo aquilo que é bom. Eu preciso de um conjunto para entender a obra de arte. E aí eu entendo coisas do tipo, se você é poeta, como diria o Mário de Andrade, a poesia está em você, ela vai continuar em você, você vai fazer um segundo poema. Mas isso me ajuda a ver se você de fato não copiou, né? Você pintou um quadro, pinta outro para eu ver. Você não conseguiu pintar nada parecido com aquilo? Estranho. Preciso do conjunto para analisar. Um texto como esse, Amor, Humor, será que isso é obra de arte? Se você encontrar isso na porta do banheiro, num pedaço de papel na rua, será que é arte? Talvez não, talvez seja uma rima bonita. Mas, se escrito por Oswald de Andrade, passa a ser arte. Por quê? Porque cumpre com os elementos que nós conversamos até agora. Tem uma técnica de densidade e compactação, fala muitas coisas com poucas palavras. O suporte é a palavra no papel. O objetivo é retratar os desenlaces amorosos cada vez mais recorrentes na sociedade do começo do século XX. Na São Paulo urbana, ele mesmo se separou, se casou, Patrícia Galvão, Tarsila do Amaral. Está ligado a um contexto de negar a arte parnasiana do passado. É única e ele tem um conjunto de poemas pílula. Tudo bem, aí pode. Mas nada disso é suficiente se a arte não for sublime. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. Tem as técnicas, tem as questões todas, mas para ser obra de arte e para funcionar para aquilo que é o propósito da nossa cidade do futuro humana, a arte precisa ser sublime. E o que é o sublime? Um amigo meu, professor de literatura, fez faculdade de letras,
obviamente, depois quis fazer faculdade de História da Arte, para a aula dele ficar mais potente, né? E eu vou contar essa história interessante dele, porque na faculdade de História da Arte, no último semestre, tinha uma disciplina chamada o Sublime na Arte. E estavam chegando as provas e ele não estava entendendo nada que era o tal do sublime na arte. E foi falar com a professora: professora, eu não estou entendendo, está chegando as provas, eu não posso repetir, pegar DP na faculdade, porque eu já sou professor, coisa chata, né? E aí ela explicou para ele, sentou, mostrou as teorias, enfim. E ele, ainda não entendi. Aí na semana seguinte ela traz um livro, olha, lê esse livro para você entender. Aí ele leu o livro, na outra semana, professor, eu ainda não entendi. Aí ela falou, olha, teoricamente eu já te expliquei, agora eu vou te mostrar na prática. Faz o seguinte, me encontra hoje meio-dia aqui em frente à faculdade. É uma faculdade que tem na Avenida Paulista, em São Paulo. É uma escadaria, ele desceu a escadaria, meio-dia, estava um solzão em São Paulo, e ele lá, não tinha almoçado ainda, esperando a professora chegar para mostrar o tal do sublime, empiricamente, praticamente. E aí, a professora chega num fusquinha branco, sobe aí! Ele entra, né, abre o fusquinha, já abre o vidro, porque é calor, né? Não tem ar-condicionado. E, professor, onde nós vamos? Eu não vou falar nada, você vai ver. Então, bora. Ligou o fusquinha. Dirigiu esse fusquinha, gente, uns 40 minutos. E foi saindo, claro, da zona mais central de São Paulo. Foi indo para os bairros. Dos bairros começou a ir para as periferias. Das periferias começou a ir para as quebradas. E ele falou, meu Deus do céu, essa mulher está me levando. Estava todo elegante na Avenida Paulista, discutindo o sublime na arte. E, de repente, quebrada começou a esburacar. De repente, estrada de terra, poeirão. Imagina, ele dentro do fusquinha, queimando de calor, entrava poeira pela janela do fusquinha, ele passava o braço assim, ficava marrom de poeira. Tinha virado zona rural. De repente, ela para o fusquinha. Tem uma porteira. Eu não sei se você já foi copiloto em zona rural. Você tem que descer, abre a porteira, passa o carro, volta e continua. E de repente, pela janela do fusquinha, além do calor, além da poeira, entra um fedor horroroso, um cheiro de carniça. Ela fala, meu Deus, esse cara está me levando para o inferno, o que está acontecendo? Essa professora doida. E de repente ela para o fusquinha e fala para ele, desce. Ele, quando ele desce, pousa na frente dele um urubu. Eu não sei se vocês já viram um urubu de perto. É uma ave que ela fica te andando assim, te olhando. Na verdade, ela quer que você morra, comer você. É aquele fedor, aquele urubu, aquela coisa toda. E de repente, ela fala, chegamos. Olha lá. Aí quando ele olha, tinham 3 montanhas de lixo. Ela tinha levado ele até um lixão. E de onde eles estavam, parecia que o lixão estava meio que se mexendo. Mas ao se aproximar, eles perceberam que, na verdade, tinham pessoas no lixo, catando coisas, revirando o lixo. E aí ela fala, agora você vai entender tudo. Apontou para um menininho, cerca de 8 anos, sem camisa, negro, com um shortinho azul e um olho arregalado. Olha para esse menino, tudo que ele fizer, você não tira o olho dele. A professora ficou lá. Gente, esse menino sobe no meio do lixo. Você imagina, aquele fedor. Parece que o lixo fica mais fedido com o calor. Ele sobe, ele enfia a mão no meio do lixo assim, puxa uma sacolinha plástica do supermercado verde, está pingando um líquido esquisito. Ele abre aquilo, cheio de mosca, varejeira. Ele enfia a mão e tem uma gordura, uma carne meio podre. E sem pensar 2 vezes, ele... espinga no peito dele um pouco daquela gordura que brilha com a luz forte do sol. Aí a professora olha para o meu amigo, você viu aquilo? Ele, o que você sentiu? Me fala. E ele diz assim, e a professora, é isso. O sublime é quando algo te toca de tal maneira que lhe falta o verbo, que você fica sem palavras. Na cabeça daquele meu amigo ele pensou, existe a filosofia de que o menino é o pai do homem, esse menino vai crescer e vai se tornar homem como eu. Esse menino está comendo um lixo que talvez eu tenha produzido, ele mora na minha cidade. Entendi, professor, o sublime na arte. Aí a professora, não, meu amigo, não.
Isso não é arte, isso é a realidade. Sua tarefa é agora encontrar uma representação na arte que traga este impacto do sublime, que é justamente esse murro no estômago ou a borboleta no estômago. É a mãe que enterra o próprio filho, é o beijo na boca dos príncipes e das princesas no final das histórias, é aquela música que você lembra de alguém, de algo. É o momento que você chora no filme. E é o momento que eu entro na história, porque ele estava me contando essa história, falou, eu preciso encontrar uma representação dessa ficcionalização. Eu falei, problema resolvido. Eu conheço um poema. Esse poema se chama O Bicho, do escritor Manuel Bandeira. E é mais ou menos assim. Vi ontem na imundície do pátio um bicho catando comida entre os detritos. Tudo que via não analisava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Portanto, o sublime é o raro encontro do homem com a sua própria humanidade.